Oh uau, parece que descobrimos que o colorismo existe em Angola. Shocked! Olá pessoal, bom dia. Eu há um tempo disse que ia começar uma série de conversas aqui, bem, e parece que fomos forçados a começar mais cedo. E cá estamos nós para falar de um assunto que devia estar sendo ensinado nas escolas primárias. E as crianças que quiserem saber sobre colorismo terão que entrar no YouTube e procurar pelo meu vídeo, ou ir lá no Instagram da Karen Serena ou da Stella Dalva, procurar os vídeos que falam sobre colorismo. Eu gostaria de começar essa conversa tentando situar as pessoas que provavelmente não sabem do que está a se passar aqui em Angola. Uma rapariga no TikTok postou um vídeo a dizer: damas mulatas não mostrar para todos, alguns terão mesmo que se contentar com as imagina uma preta dessas ou uma escura dessas na tua vida. Ela não é a primeira pessoa a fazer esse tipo de comentário, a questão é que ela foi a que mais viralizou e então estamos a lhe usar como exemplo para os outros não voltarem a cometer o mesmo erro, porque muita gente faz esse tipo de comentários nas redes sociais e na vida real. E hoje, como falar para uma pessoa sempre é melhor do que falar para 10 ou 20, tu, minha querida, estás a ser o exemplo. Eu ontem não consegui dormir porque fiquei a fazer rascunho de tudo o que eu ia vos dizer aqui hoje para não me esquecer de nada. Inclusive, eu podia ter feito esse vídeo no TikTok ou no Instagram, como está todo mundo a fazer, mas eu tinha tanta coisa para falar que tipo 5 minutos não iam ser suficientes. Eu precisava mesmo de falar tudo aqui de uma vez para não voltar mais nunca a falar sobre esse assunto. Deus queira que nós não tenhamos de voltar a falar sobre esse assunto. Não tão cedo, não para essa geração. Na minha ótica, o colorismo é um problema que tem duas narrativas e só tem uma solução. Vamos começar de lá, do início da conquista, do zero. De uma forma bem resumida, o colorismo é um filho assim bem direito do racismo. Antigamente, os negros eram classificados, eram fragmentados de acordo com a sua tonalidade de pele. Construiu-se uma escala estrutural onde quem tinha a pele mais clara era considerado mais próximo ao branco, então tinha certos privilégios em relação às pessoas de pele mais escura. Essa escala foi construída na época colonial, durante o período que os brancos estavam aqui a escravizar os pretos. O que é que eu quero dizer com isso? Essa é uma estrutura que já foi criada, já está criada, não tem como inverter. Por isso é que não existe racismo inverso, do mesmo modo que não existe colorismo inverso. Quanto mais clara fosse a pele da pessoa, mais privilégios esse escravo tinha em relação aos que tinham pele mais escura. Quem quiser mudar isso e dizer que existe racismo ou colorismo inverso, que uma pessoa de pele clara pode sim ser mais desprivilegiada em relação às pessoas de pele negra. Quem quiser fazer isso, dizer que isso existe, vai ter que voltar lá no tempo da escravatura e mudar aquilo que os brancos fizeram. Como ninguém pode voltar no tempo, então não tem como mudar. That's why não existe racismo nem colorismo inverso. O que acontece sim, em alguns pouquíssimos casos, é de pessoas claras sofrerem algum tipo de preconceito, mas é preconceito, não é colorismo. Colorismo é mesmo só com pretos. Racismo é mesmo só com negros. Os negros que tinham pele mais clara eram considerados mais aceitáveis visualmente, aparentemente. Então eles podiam ter certos privilégios. Por exemplo, eles separavam o negro que vai trabalhar em casa, a atender as minhas visitas, a cuidar das minhas crianças, a limpar o chão da minha casa, tem que ser um negro de pele mais clara, porque ele é menos ameaçador, é aparentemente mais aceitável, então ele pode ficar na minha casa. Já o negro de pele escura trabalha no campo, no trabalho pesado, debaixo do sol e lá longe das pessoas que possam vir aqui na minha casa e ver que tem um preto aqui dentro, oh my gosh, you know? That's why. Esse é o problema. E esse é o problema que continua a nos afetar até os dias de hoje. Porque, infelizmente, a escravatura acabou, mas as feridas, as marcas que ela deixa não terminaram e nos seguem até hoje. Nós crescemos a ouvir que raparigas que têm o cabelo ondulado cacheado é que têm um cabelo bonito, que as meninas que têm cabelo crespo têm cabelo ruim, que as meninas que têm pele mais escura são mais feias em relação às meninas que têm pele mais clara. Crescemos a ouvir os nossos tios a dizer: é melhor você arranjar um mulato para salvar as crianças, porque o teu cabelo não dá para fazer puxinho, tens que encontrar um marido mulato branco, you know.
para salvar o cabelo dos teus filhos. O cabelo dos teus filhos dá para fazer puxinhos, dá para fazer uma trança comprida. Isso não é um problema que surgiu na nossa geração. Eu estou a ver gente a atacar a moça, ela não é menos culpada, ok? Ela é tão culpada quanto as outras pessoas que fizeram o mesmo comentário. A questão é que nós precisamos entender uma coisa. O problema não começou hoje nem aqui, nem com ela. O problema começou nesses comentários, o problema começou na falta, e vamos já tocar num ponto que eu não queria falar agora, mas vamos ter que falar, na falta de educação. Colorismo é uma coisa que devia estar ser ensinada. Estão vendo aquelas matérias de educação moral e cívica que nos falam sobre puberdade, sobre... Aí é que nós devíamos estar aprendendo sobre o colorismo, sobre de onde é que surgiu o colorismo e por que o colorismo é algo errado na primária, para nós não crescermos a achar que é normal fazer piada disso. Isso não é um problema de hoje, não é um problema de agora. É um problema que vem da escravatura. Quando decidiu que se ia separar negros, não era só sobre o tom de pele dos negros. Eu vou ler aqui aquilo que se diz ser a carta de Willie Lynch. Um passado dono de escravos, ele era um senhorio que tinha muitos escravos e ele escreveu uma vez uma carta para outros donos de escravos a apresentar a sua técnica para manter escravos mesmo sem correntes. Não existem provas concretas de que essa carta tenha sido escrita por Willie Lynch e nem que tal Willie Lynch tenha existido. A questão é que essa carta começou a rolar por volta do século XX ou XIX, se não me engano, mas chamou muita atenção por causa da narrativa que ela apresenta e que é, se vocês forem reparar bem, uma verdade e uma verdade até hoje. Senhores, saudações. Tenho aqui diante de mim a plateia de senhores da região costeira do Rio James e trago-vos um plano simples, mas infalível para controlar escravos. Tenho, ao longo dos anos, desenvolvido um método que considero perfeito e que, se aplicado corretamente, poderá manter os vossos negros sob controle por, digamos, 300 anos ou mais. O meu método é simples. Pego em diferenças, exploro essas diferenças, faço com que um negro desconfie do outro e nunca se unam. Eis o segredo: dividir para governar. Coloquem o jovem contra o velho, o claro contra o escuro, o homem contra a mulher, o escravo da casa contra o escravo do campo. Façam com que se desconfiem e se odeiem. Usem pequenas diferenças, e prestem muita atenção nessa parte, e transformem-nas em grandes divisões. E a carta continua. Tem muita coisa ainda aí por se ler, mas eu acho que vocês pegaram o básico, a essência daquilo que é a carta e do famoso método do Willie Lynch. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li isso é que ele no início diz: para controlar os vossos escravos, ainda que não se usem correntes. Por quê? O controle parte da mente, da mentalidade. Eu acho que eu não disse, mas eu vou agora dizer que o colorismo é um problema que só tem uma forma de se resolver: educando as pessoas, mudando a mentalidade das pessoas. Só que isso já não é uma coisa que a nossa geração consiga adquirir, já não é algo que nós consigamos usufruir, porque nós já estamos programados para ver, ouvir, vivenciar o colorismo. Não vamos receber de forma normal, porque não é, mas nós já não somos inocentes quanto à existência e quanto ao mal que ele causa nas pessoas. Mas os nossos filhos e os nossos netos podem ser. Se vocês forem ver o vídeo da Stella, ela fala de uma abordagem mais social, do colorismo de um modo mais social. Ela nem falou propriamente sobre o colorismo, é um vídeo dela a responder um outro vídeo da Yanessa. Porque ela falou sobre aquilo que as meninas, que os rapazes de pele escura sentem na pele diariamente, que é o preconceito, que é o colorismo real, não é o colorismo bonitinho da internet, é o real, é aquilo que nós vivenciamos todos os dias. Isso é um problema social. Pessoas mais escuras a perderem vaga de emprego por pessoas mais claras com as mesmas ou qualificações até inferiores. É raparigas a serem desrespeitadas, menosprezadas em relação a raparigas de pele mais clara por rapazes de pele escura, tão escura quanto a da rapariga que ele está a rejeitar ou até mais.
Isso, meus caros, não é só sobre gostos. Eu vi uma pessoa no TikTok a dizer, mas cada um é livre de ter as suas preferências e os seus gostos. Se tu não crescesses a ouvir que mulato é melhor que preto, tu provavelmente não terias esse gosto, essa preferência. Isso tudo é resultado do teu cérebro programado ao longo dos anos pelo colorismo. Tem uma coisa que muita gente não está a perceber, principalmente as pessoas que apoiam a narrativa de eu sou livre de ter preferências e de escolher. Para o branco, preto é preto, sejas tu um preto de pele clara ou de pele mais escura. Quando se criou essa divisão, essa fragmentação, não era só sobre o tom de pele, era sobre jovens e velhos, mulheres e homens, claros e escuros. Era sobre dividir os pretos, fossem eles quem e como fossem. O objetivo era dividir os negros. Então, tu que és mulata ou eu que sou preta, aos olhos dos brancos, éramos tudo igual. E o objetivo dele não era te fazer melhor do que eu, era mesmo só nos dividir. Mas como tu eras com uma pele mais próxima do tom dele, ele usava isso ao seu favor, te colocava dentro de casa para limpar o chão dentro de casa, porque isso era interessante para ele. Eu vejo muitas raparigas e rapazes, eu vejo muitas pessoas de pele clara a gabarem-se de serem mulatos. Portugueses tinham inventado para dar nome às pessoas que nasciam de cruzamento de uma pessoa branca e uma pessoa negra na altura, que era única exclusivamente em casos de violação, para vocês terem noção. Era do tipo, a minha mãe é preta e foi violentada por um homem branco e nasceu e sou mestiça. Eles chamavam de mulata ou mulato porque vem do termo mula, que é um animal que resulta do cruzamento de um burro e um cavalo. Então, tipo, o problema começa quando, para além de se orgulharem disso, ainda sentem necessidade de se comparar a quem é mais preto. Só existe necessidade de alguém ou de algo ser valorizado quando foi desvalorizado em algum momento. As pessoas de tom de pele mais clara nunca foram mais desvalorizadas em relação às pessoas de tom de pele mais escura. Por isso de nós também precisamos, nós também merecemos, nessa narrativa não se enquadra muito bem porque não é verdade. Quando se cria um movimento, um protesto, devemos deixar as pessoas que sofrem aquela causa na pele falar mais alto do que quem não sofre. Porque apoiar uma causa quando não se sofre por essa causa na pele é um bocadinho difícil, é um bocadinho complicado, é um bocadinho delicado e precisa ter muita atenção em como você vai decidir apoiar essa causa. Nunca querendo falar mais alto do que quem vive essa causa na pele. Eu acho que foi por isso que o vídeo da Yanessa sofreu muitas críticas. Eu acho que as pessoas que se gabam por serem mulatas e se comparam a pessoas que são mais pretas ainda não perceberam que têm na cabeça, dentro do cérebro, uma pequena gaiola que foi construída lá pelos nossos colonializadores, do tipo you're not better than anyone, you're just more like him. Conseguem entender isso? Tu não és melhor do que uma pessoa de pele escura, tu só és mais parecido ao branco. E na época, quem é que tinha dito que o branco é melhor que o preto? O próprio branco. Então não tinha aí muito critério, nós não tínhamos muita opção. Os sistemas de ensino pós-colonial, na maior parte dos países africanos, de maioria negra, ainda falham muito em não introduzir discussões sobre racismo, colonialismo, colorismo, identidade e autoestima desde cedo. Nós crescemos a reproduzir preconceitos de origem colonial sem sequer nos apercebermos, na maior parte das vezes, e sem termos ferramentas para nos defendermos desse preconceito, por falta de conhecimento sobre isso. No caso da trend, meninas de pele escura decidiram criar essa trend para se valorizar e raparigas de pele mais clara entraram na trend de forma a apoiar essas meninas de pele escura. As meninas de pele escura, eu também sou de pele escura, olha você, colegas, depois aí estão a picar, você não pode ser só um bocadinho clara, você não. Até já nem sei se eu estou mais aonde, será? Querem legitimamente ter um espaço só delas, celebrar a própria beleza sem que essa narrativa seja roubada. E a frustração vem do medo que, mais uma vez,
essa narrativa seja roubada. Foi exatamente o que aconteceu quando meninas de pele clara entraram na trend. Muitas entram na trend não por malícia, mas como já dissemos no início, porque querem de alguma maneira apoiar a causa. Só que podem não perceber que ao ocupar esse espaço, correm o risco de repetir a mesma lógica de sobreposição que nesse momento as raparigas de pele mais escura estão a tentar combater. Reconhecer a ferida. É preciso dizer abertamente que o colorismo existe. Educar e não só cancelar. Porque o que a maior parte das pessoas que se diz letrada faz na internet, pega no conteúdo que foi abordado da forma errada e as pessoas não corrigem, as pessoas vão lá e atacam. Muitas vezes a pessoa nem falou por mal, se calhar é mesmo só a ignorância, a pessoa não sabe. E é preciso fazer o que eu estou aqui a fazer, o que a Stella fez, que é tipo, explicar mesmo por que estás errado. Não é só chegar lá e dizer estás errado, tem que explicar porque a pessoa está errada. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que está errada, não tem conhecimento da matéria. Terceiro ponto que é muito importante, que eu preciso que todo mundo aqui entenda. Pessoas de pele clara, pessoas de pele escura, o inimigo é só um. Quem tentou ou quem conseguiu na época nos dividir. Esse é o inimigo. O sistema racista ou colonial. É contra isso que essa toda raiva deve ser canalizada. E só tem uma forma de resolver isso: educação. Enquanto não ensinarmos sobre colorismo, racismo, história colonial nas escolas primárias, porque isso é algo que deve ser ensinado desde cedo, esse tipo de tensão vai continuar a explodir na internet. E nós, obviamente, sem conhecimento, também não teremos maturidade para lidar com isso da melhor maneira. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha vos ajudado a entender as coisas como eu entendi. Eu queria muito tentar expressar da melhor maneira possível tudo aquilo que eu acho sobre essa situação. Eu não sou uma pessoa que está aquém do colorismo. Nunca sofri, graças a Deus, ataques do gênero dentro da minha casa, mas fora é algo que nós não conseguimos evitar. Eu já fui rejeitada por um rapaz de que eu gostava muito. Até já me perguntam, mas como é que você gostava de uma pessoa colorida? Mas já acontece e todo mundo está sujeito a isso. Isso se resolve com educação na maior parte das vezes. Educação do teu pai e da tua mãe também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem atentos aos próximos conteúdos daqui do canal, porque a partir de agora teremos muito vídeo de conversa, porque vocês pediram. Beijinhos e até o próximo vídeo.